Agora foi. Fala pessoal, boa noite. Hoje chamei a Érica Guimarães para falar um pouco sobre as modalidades tarifárias que nós temos. Só esperar ela aparecer, nós começamos, né? Porque o que que acontece? Opa. O que que acontece? Hoje, o que nós estamos vendo aí é o aumento progressivo, né, das tarifas de energia. Então, o que que acontece? Tudo que nós pudermos fazer para diminuir os gastos para o cliente, nós devemos tentar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar a Érica. Agora foi. Tava dando, tava dando um erro aqui que não tava indo de jeito nenhum. Pronto. Então, Testando aqui beleza? tudo bom. E outra. Tranquilo, então. Então, Érica, se quiser se apresentar pro pessoal que me segue, né, que não conhece ainda o teu perfil, quiser falar um pouco dele. Tem duas pessoas aqui. Acabaram de entrar. Vamos esperar mais um pouquinho? Ou eu posso me apresentar? Ah, eu posso me apresentar, né? Porque fica salva lá. Pode, depois vai ficar salvo, sim. Pois pronto. Deixa eu só ver Pode aqui. falar. Pois ótimo. Boa noite, gente. Por enquanto aqui tem 4 pessoas nos assistindo. Eu sou a Érica, sou engenheira eletricista recém-formada. Eu me formei pelo UniFSA, Centro Universitário Santo Agostinho. E estamos aqui hoje. Nosso objetivo hoje é trazer essa live para vocês, apresentar um pouco das modalidades tarifárias. Essa live nossa é mais um bate-papo, onde a gente vai discutir um pouco sobre os tipos de modalidades tarifárias, escutar um pouco também vocês podem ficar à vontade, adicionar um comentário ou dúvida que estamos aqui. Beleza. Então, Érica, eu estava até falando no começo, né? Porque hoje nós estamos vendo aí que está aumentando tarifa dia após dia, né? Tá, Então, assim, apareceu agora a bandeira escassez, né? e Escassez hídrica. R$ 14 a cada 100 quilowatts. A é, pancada agora vai ser grande, né? inclusive tem uma publicação que eu fiz hoje sobre esse aumento aí na tarifa. Eu vi lá. E eu não duvido nada ainda de continuar aumentando. Ainda tem esse risco ainda para o Bem próximo ano, porque barato. essa vai ficar até fevereiro, se eu não me engano, né? É. Não, até Tenho quase abril. certeza. 22 de Abril, abril. ainda vai mais ainda. Ainda vai mais, 22 de abril. né? Então, assim, às vezes o cliente ele está pagando a fatura, mas ele não sabe por quê, né? Muitas vezes existe também possibilidade de ele reduzir essa tarifa, né? Dependendo da modalidade tarifária que ele está enquadrado. Inclusive, é um campo que está crescendo na engenharia, né? Esse campo de consultoria. Porque o que que Consultoria de acontece? engenharia elétrica. Sim, Exatamente. sim. Porque o que acontece muito? A pessoa que faz o projeto, a pessoa que vai executar, principalmente quem vai só executar, ele não tem esse cuidado de escolher ou de fazer um estudo em cima do consumo do cliente, né? Em cima de como é que o cliente funciona. Então, assim, ele pega lá, aprendeu que a melhor modalidade tarifária seria a verde, né? E, inclusive, dependendo da situação, pode ser que seja pior, né? E, assim, Exatamente. acaba enquadrando lá o cliente e depois não dá um pós-venda, né? Ele não faz um acompanhamento depois. Aí depois é onde entra a gente.
né? Para fazer o quê? Para fazer uma vistoria, né? Para fazer uma verificação de como é que está o consumo dele, como é que está a demanda. Então, assim, existe, como é que eu posso dizer? Existem algumas soluções que burocraticamente dá para resolver o problema para o cliente, né? Mais cedo eu estava conversando contigo, até falei, né, que tem um cliente que, uma mudança que a gente fez lá na unidade dele, ele está ganhando praticamente uma Hilux por ano, né? É. Então assim, compensa, né? Dependendo do caso, alguns casos compensa e muito, né? Então, se quiser falar Tem, alguma coisa, tem muitas pessoas, muitos empreendedores mesmo, que eles não sabem nem o que é que significa as modalidades tarifárias. Aí o resultado que dá é esse, ele não tem nenhum conhecimento de como funciona, não sabe nem que tarifa, que modalidade ele está enquadrado. E aí o justamente resultado porque não é outro. porque quem vai definir é o projetista, né? É a pessoa que vai fazer a execução, né? Principalmente o projetista, né? Inclusive, lá no curso, é uma das coisas que nós vamos focar nessa turma 2, né? É justamente colocar um módulo falando dessa modalidade tarifária. E o pessoal que é da turma 1 também vai receber esse módulo, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz lá o dimensionamento da subestação, a gente vê qual que vai ser a demanda, né? Uma demanda estimada ali para ele. Mas se ele não utilizar a carga como a gente prevê, né? A gente precisa fazer o quê? Um ajuste, né? Inclusive, quando é feita a ligação de uma subestação, né, uma subestação nova, existem alguns critérios. Mas, principalmente quando tem uma ligação nova, existe um período de teste que é justamente para fazer essa verificação, para saber se aquilo que a gente estimou vai ser realmente utilizado, né? Se está sendo realmente utilizado. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Nesses casos, o foco principal é você rever toda a distribuição de como a empresa, por exemplo, se for a indústria, fazer o levantamento de todos os equipamentos, verificar qual horário que há um consumo maior da energia para poder verificar em qual modalidade a empresa se enquadra. O principal foco é esse, é você fazer o levantamento, verificar o horário, qual equipamento, se bem que hoje já tem tecnologia que você pode acompanhar tudo, pode acompanhar o consumo, qual equipamento que consome mais, qual que consome menos, o horário. Hoje é tudo bem mais fácil para você fazer esse acompanhamento. Sim, sim. Inclusive, até se a pessoa não quiser fazer o enquadramento, né, ou fazer o reenquadramento, mudar o tipo de tarifação, ele pode fazer justamente isso que você falou. Acompanha o funcionamento das máquinas dele e faz o quê? Muda a máquina de um horário e põe para outro, né? Lógico, não são todas as fábricas, não são todas as empresas que conseguem. Aquelas que trabalham de 8 da manhã até 5 e meia, 6 horas da tarde, é um pouco mais complicado, né? Mas aquelas que trabalham 24 horas por dia, elas conseguem fazer uma modificação muito grande, né? Inclusive, a gente estava conversando também à tarde, falando sobre irrigante, né? Porque muitas vezes o irrigante está lá sendo tarifado como verde, né? Ou como baixa tensão, mas ele não sabe que ele pode ter também desconto como irrigante, né? Por ser irrigante, produtor rural. E que o horário de funcionamento ideal para ele seria de quê? De 9 horas até 6 horas da manhã. Isso, exatamente. Né? E assim, dependendo do tamanho. E aí, Guilherme, tudo bem? Então, dependendo do tamanho do terreno dele e dependendo da região onde ele está sendo. Onde ele está instalado, né? Ele tem um desconto de até 90% na tarifa. Então, assim, tem gente lá irrigando o dia inteiro, gastando energia durante o dia inteiro, sendo que ele pode ter um desconto muito grande durante a noite, né? Eu, Muitas vezes é a falta de informação. A sim, maioria desses problemas é a falta de informação. sim. E isso vem desde a universidade, né? A gente, quando sai da universidade, a gente não sai sabendo tudo isso. A gente vai aprender onde? A gente vai aprender no campo, né? A gente vai aprender no mercado. A tarde é Então, assim, só o caminho que a gente tem que seguir. sim, sim.
É uma das coisas que eu peguei muito para mim, porque o que que acontece? Quando eu saí da universidade, quando eu comecei a estagiar, na verdade, a primeira obra que eu peguei foi uma subestação abrigada no shopping, né? Eu não sabia nem para onde que ia. Então, assim, me jogaram dentro da subestação, te vira, toca a obra, né? Então eu tive que me virar, tive que aprender. Foi difícil? Foi, né? No começo você sofre um pouco, você apanha, né? Apanha Verdade. muito, não tem jeito, mas depois acaba sendo um pouco mais fácil, né? A gente acaba aprendendo mais. E outra coisa também que a gente percebe, pelo menos eu percebi já, é que engenheiro não gosta de ler, né? Outro dia eu tava, outro dia eu vi uma postagem. O engenheiro ele tem que saber, ele tem que aprender a ler norma. A primeira Sim, coisa que ele tem que fazer é aprender a ler norma. Aprender a ler norma já adianta um bocado de coisa. sim, né? Até eu vi um post também de alguém, eu não lembro quem foi agora, que era um estudante, né? Que faz postagem também sobre engenharia. E ela falando que estava aprendendo muita coisa fora da engenharia, né? Eu até Uhum. comentei que depois que sai da faculdade, aprende até a ser advogado. Porque você vai ter que ler tanta norma, que às vezes pode ajudar o cliente, né? Inclusive nessa parte de modalidade tarifária, que precisa ler a resolução 414, que elas são mais de 200 artigos, É muito, né? é grande. Aí você tem que tirar um tempo, uma hora do seu dia para você ler e aprender. Se bem que nossa, a gente aprende na prática, né? A maioria Justamente. das normas, a gente for pegar um projeto, por exemplo, uma norma dessa da Equatorial. Se você pegar para você ler, você não vai entender. Você só vai conseguir assimilar o que está lá quando você for para a prática. Você pegar um projeto, aí sim, você vai começando a fazer o projeto, vai consultando. Aí é mais fácil de aprender. Agora, só Sim, de sim, você pegar e dizer, eu vou aprender, tem que ler muito, viu? é demais. Olha, a Eline tá falando, né, que engenheiro não gosta de ler norma. Não tem jeito, Não. né? Então, assim, mas muitas vezes o problema do cliente pode ser resolvido simplesmente com uma ideia, né? Uma ideia ou um texto que tenha lá na norma ou que tenha na resolução, né? Então, assim, Uhum. o que rege as modalidades tarifárias é a resolução 414, né? Então, nela lá, ela tem dizendo tudo sobre cada uma dessas modalidades, né? Tem dizendo quando que o cliente pode ser enquadrado, quando que não pode. Só uma coisa que não tem, é que eu já aprendi na prática também, é quando que cada uma delas vai ser melhor, vai ser favorável para cada tipo de cliente, né? Então, assim, é daquelas coisas que a gente pega na prática, não tem jeito, É, né? é na prática, não tem assim um caminho. Ah, se o cliente consome mais tal horário, tem que ser esse tipo de tarifa. Isso é com a prática que a gente vai mesmo aprendendo. Justamente. Uma Aí pessoa fala aí, o amigos da elétrica, boa noite. Patrese estava domingo jogando vôlei com ele já. Né? Então, assim, a questão do enquadramento tarifário, o que que vai influenciar mais, né? O que que vai fazer você enquadrar um cliente? Primeiro, quais são as modalidades que existem? E aí, Érica? As modalidades tarifárias, temos a modalidade verde, a modalidade azul e a convencional, né? No caso, para média tensão, né? Já Isso, para baixa tensão, nós vamos ter o quê? A convencional e a convencional. branca. E a branca, né? Tem a branca É agora bem também. diferente. Só que a branca, ela é mais utilizada para clientes maiores, mas que não tem a subestação, né? Então a branca ela precisa ter um consumo mínimo, né, de 500 quilowatts. Então Uhum. praticamente você não vê ela sendo É, utilizada. Porque o que que acontece? Geralmente o cliente quando usa 500 quilowatts de energia, muito provavelmente ele vai ter uma subestação, né? Então ele tendo a subestação, ele já vai ser enquadrado em outra modalidade. Então assim, o que que vai definir qual vai ser o enquadramento de uma unidade consumidora dessa, né? Vai ser justamente o funcionamento das cargas, né? Como você falou mais cedo. O que vai fazer o enquadramento vai ser o funcionamento das cargas.
qual carga vai estar funcionando em qual horário, né? Quanto de carga vai estar funcionando em cada horário. Então, assim, como você já falou, nós vamos ter lá a modalidade verde, modalidade azul, modalidade convencional, né? Vamos focar principalmente nas 3 da média tensão, né? Então, assim, pode falar. Falar alguma coisa? Pode falar. Pronto. Então, como que eu vou fazer para encaixar o meu cliente, né, em cada uma dessas modalidades? O que eu faço, né, na prática? Eu preparei uma planilha que eu vou mostrar para o pessoal lá no curso, que ela faz o quê? Eu coloco lá o histórico, né, de consumos e histórico de demanda no horário de ponta e no horário de fora ponta do consumidor de pelo menos 6 meses, né? Lógico, eu converso com o cliente se ele vai continuar com aquele regime, né? Se ele vai continuar funcionando daquela mesma forma. Porque se ele precisar mudar, né? Se ele vai aumentar a carga ou se ele vai mudar o horário de funcionamento dele, eu preciso também adequar esse histórico, né? Então, o que eu faço? Eu lá nessa planilha, eu faço o dimensionamento da demanda dele, né? Pego a demanda média ou a demanda máxima, vejo os consumos médios no horário de ponta e fora ponta e jogo lá nessa planilha. Nessa planilha, ela vai me dar o quê? Vai me dizer que o horário de ponta, que a modalidade azul é melhor para ele, ou que a modalidade verde é melhor, ou que a convencional, né? Então, assim, não tem como a gente saber de cara qual delas vai ser melhor, né? O ideal é você pegar o quê? Pega o histórico, faz uma média, né, durante um tempo, e joga numa planilha, né? Joga numa tabela ou faz a simulação, faz na mão mesmo, no braço, para ver em qual delas ele vai acabar economizando mais, né? Porque, assim, quando o consumidor, quando o cliente sabe disso, né, ele acaba sendo convencido. Mas o que acontece? Muitas vezes o pessoal fica com medo, né? Eu já pago isso. E se eu mudar e aumentar, né? Daí é onde entra Aí é onde você tem que mostrar os resultados primeiro para o cliente poder, para você poder convencer o cliente de que a opção que você está dando para ele é a melhor. Justamente, né? Então, assim, o que eu geralmente faço? O pessoal da Solar, eles envolvem muito o payback time, né? Ou seja, o tempo de retorno do investimento. O que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Eu digo para ele, ó, eu vou cobrar tanto e daqui a 3, 4, 5 meses que seja, você vai ter o retorno, né? Então eu mostro lá num gráfico, numa planilha, né, quanto que ele vai economizar durante o mês. Então, assim, a gente tem esse trabalho para quê? Para poder convencer o cliente. Porque enquanto ele não vê o resultado, né, realmente, não vê o resultado, ele não vai acreditar, né? Ele vai sempre estar desconfiando. É verdade. Porque, Se você não assim, mostrar os resultados, primeiramente, não tem acordo. Para cliente sim, hoje não tem acordo. sim. Porque o que acontece? Como é uma coisa burocrática, não é uma coisa assim visível, né? Que ele vê ali sendo feito, sendo montado. Porque na engenharia civil é muito fácil. A pessoa vai lá, diz que vai ser montado e faz uma maquete, né? Faz a maquete e mostra ali pro cliente. Já na engenharia elétrica, não. Né? Engenharia elétrica, ou você vê uma máquina funcionando, que não é o caso, né? Ou você vê a economia na conta de energia. Só que a conta de energia só vai chegar daqui a um mês depois que você fizer a modificação, né? Então não é uma resposta, você não tem um resultado assim tão rápido, né? Então, assim, acaba sendo realmente um pouco mais complicado de convencer o cliente, né? Não digo que é impossível, né? O pessoal que é Não, empreendedor... impossível não é, mas empreendedor sofre para conseguir cliente. Justamente, né? E assim, o pessoal que é empreendedor, eles envolvem muito essa parte de tempo de retorno, né? Então, quando você foca nisso, quando você foca mostrando para ele em quanto tempo ele vai ter o retorno, ele acaba sendo convencido, né? Acaba sendo um pouco mais fácil, né? Então, assim, para a gente fazer esse enquadramento, né? Existem algumas exigências, né? Que a gente pode ter. Eu anotei algumas aqui no computador, né? Então, chegou a abrir o slide lá, ver? Uhum. Viu, né? Então, assim, para enquadrar na modalidade azul, né? O que a gente vai fazer? O que é a modalidade azul,
primeiramente, né? Ela é caracterizada por uma tarifa de consumo na ponta, uma tarifa de consumo fora a ponta, uma tarifa de demanda na ponta e uma tarifa de demanda fora a ponta. Né? Então aí o cliente já fica meio assim com o pé atrás. Porque ele vai ter 4 tarifas. Né? Vai ter 4 tipos de tarifas ali. Né? Então, Lembrando, assim. tem muitos clientes, só te interromper aqui um pouquinho, tem muitos clientes que confundem as modalidades tarifárias com bandeiras tarifárias. Não sei se tu já presenciou, mas acontece muito de diferenciar bandeira com modalidade tarifária. Aí era uma confusão. É justamente isso. Né? Então, o que acontece? Quando você fala em bandeira tarifária, você está falando de tarifa. Né? Exatamente da tarifa ali que ela oscila durante o ano de acordo com a geração, né? De acordo com a geração, de acordo com o consumo. Já quando a gente fala de modalidade tarifária, é enquadramento, né? É quando que ele vai ser tarifado, né? Então, assim, para onde que é ideal a modalidade tarifária azul, né? São unidades consumidoras que funcionam tanto no horário de ponta como no horário fora ponta, né? Só que o que acontece? Quando o cliente funciona no horário de ponta, né? Primeiro falando o que é o horário de ponta, né? Caso alguém não saiba. É o horário de 5h30 da tarde até 8h30 da noite, né? Onde o valor da tarifa ele é mais elevado. Por quê? Se bem que algumas concessionárias pode mudar o horário, né? Mas é fixo de 3 horas. Sim, são 3 horas consecutivas, né? Aqui na Equatorial é essa, de 5h30 a 8h30 da noite. Né? Então, o que acontece? Nesse horário, é o horário que tem maior consumo. É o horário que o pessoal está chegando em casa, né? Então, é o horário que está entrando muita carga na rede, né? Está sendo consumida, aliás, muita carga da rede. Então, a concessionária acaba aumentando a cobrança nesse horário, né? Então, acaba aumentando o valor da tarifa. Então, a tarifa azul, ela vai funcionar para quem trabalha no horário de ponta e no horário de fora ponta. Um dos consumidores, né, que geralmente se enquadram nessa modalidade são os restaurantes. Por quê? O restaurante ele está abrindo que horas? 5h30, 6 horas da tarde, né, justamente no horário de pico. Então, assim, para ele não ser tarifado num valor mais alto, né? Lógico, isso aqui se ele tiver subestação, né? Se ele for ligado em baixa tensão, não, aí ele pode entrar na modalidade tarifária branca, né? Mas se ele tem subestação, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, né? Mas se ele tem subestação e ele funciona nesse horário, ele pode migrar para a modalidade azul e ver se realmente ele vai ter um consumo menor, né? Porque o que acontece? A tarifa de demanda nesse horário ela é mais alta, mas o consumo é mais baixo. Né? Então, ele tem que fazer essa relação, ele tem que fazer essa simulação para saber se realmente compensa ou não. Né? E o que acontece? Ele tem que ver, principalmente, se o horário dele, o consumo dele nesse horário é mais elevado, mas a demanda seja mais baixa. Né? Aí, o que acontece? Qual que é a diferença de demanda e de consumo? Sabe dizer? O consumo é quando você utiliza determinados equipamentos num certo período de tempo. A demanda, eu costumo fazer uma analogia à demanda com tubulação e fluxo de água. Justamente. O fluxo de água seria o consumo e o diâmetro do cano seja a demanda, né? Porque o fluxo tem que passar por aquele cano no diâmetro máximo. Aliás, Justamente. no maior diâmetro. Justamente. Então, a demanda, né, vai ser a potência instantânea. Né, a quantidade de energia, né, a potência de energia que está sendo consumida instantaneamente. Já o consumo não. É o consumo durante um tempo, né, a potência durante um tempo. Então, assim, se você tem muitas cargas ligadas ao mesmo tempo, você vai ter uma demanda elevada. Mas se o tempo for curto, o consumo vai ser pequeno. Né? Então, assim, o que pode ser feito? Você diminui essa demanda, né? Você espalha o funcionamento dessas máquinas. Né? Então, assim, se você consegue fazer isso, o horário, faturamento azul, né, modalidade tarifária azul, ela acaba sendo melhor.
Isso, ela cairia bem nessa situação. Isso, justamente. Né? Então, assim, não é uma coisa que você olhe, né, e já diga de cara. Não tem como. Você tem que simular, né? Tem Não que tem jeito. analisar, tem que fazer todo o levantamento, toda a Justamente. distribuição da empresa, ou seja, que tipo de indústria, hospital. Boa Justamente. noite, menina. Uma das coisas que eu gosto de fazer, né, quando eu vou fazer esse tipo de enquadramento, é solicitar a memória de massa do cliente na concessionária. Porque lá ele me mostra o consumo e a demanda a cada 15 minutos. Né? Então ali eu consigo ver, o cliente consumiu uma demanda de 50 quilowatts durante a noite, né, no horário de ponta. Então eu consigo ver se ele consumiu aqueles 50 quilowatts durante muito tempo, né, ou seja, se ele teve um consumo alto, ou se realmente foi só um pico que ele teve no horário, né, que ele botou todas as máquinas para funcionar. Então, assim, eu consigo ver pela memória de massa um pouco mais detalhado, né, do que pelo histórico, né? Inclusive, é uma das coisas aí que eu vou tentar trazer um pouco mais no meu canal, né, na minha página aí, né? Aí, quando que é obrigatório, né, existe isso também, que às vezes você quer colocar e às vezes você é obrigado a entrar nessa modalidade, né, no caso da Azul. Quando que ele é obrigatório? Para todas as unidades que são atendidas acima de 69 kV. 9. É, exatamente. Né? Então ele já é obrigado, ele não tem nem escolha. Né? Se existem três modalidades, mas ele só pode ser enquadrado em uma, né? Se ele for acima de 69. Então, shopping, 13 na shopping, ele é atendido em 69. Né? Existem algumas fábricas aqui, tinha a Calfix aqui perto de Caxias, depois de Caxias ali, né? Ele era atendido também em 69. Então, assim, para esses clientes, né, cliente já bem, com a carga já bem mais elevada, ele é obrigatório entrar na modalidade azul. Ele não tem nem escolha, não tem nem como ele escolher outro tipo de modalidade, né? Ele já é obrigatório, né? Ou então, a pedido do consumidor, né? Que no caso quem vai fazer isso é o analista, né? O engenheiro que ele contratou lá para fazer a análise. Então ele pode também entrar nessa modalidade, né? Independente da demanda contratada. Lógico, que vai ter uma demanda mínima e uma demanda máxima. Demanda mínima é qual? A metade da potência do transformador. Né? E a demanda máxima é a demanda do transformador, né? Alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar. Milena, qual vai ser o cabo que posso usar em uma aparagem de 75 para ter consumo de corrente adequada? Milena, aí teria que calcular. De cara, assim, de cabeça, assim, não dá para falar, não. Né? Mas me manda uma mensagem no direct, que aí eu calculo para ti lá. E outra coisa também, que vai depender da distância, né? Da distância do ponto de entrada até onde vai ficar esse equipamento, porque tem a queda de tensão. Né? Então tem que ter esse cuidado de não só dimensionar o cabo pela corrente, né? Tem a queda de tensão também. Né? Beleza. Boa noite, Então, uma pessoa que deu boa noite também. o Guga. Depois E aí, Guga? da Milena. É o Guga. Boa noite, Guga. Eu não tinha visto, não, já tinha passado. Beleza. Então, o cliente ele também pode enquadrar, né, a pedido. Né? Se o cliente quiser mudar para essa modalidade tarifária azul, ele pode pedir, mas lembrando que ele precisa fazer esse estudo para saber se realmente vai ser obrigado, ou se vai ser melhor para ele, né? Já a demanda modalidade tarifária verde, ela vai fazer o quê? Ela é caracterizada por uma tarifa de demanda única, ou seja, só vai ser cobrada um tipo de demanda, né? Essa Oi? modalidade aqui, essa modalidade verde, é a modalidade que muitas vezes as pessoas, quando você vai explicar para elas a modalidade azul e da verde, eu vou querer a verde porque só é uma tarifa na demanda. Então, para mim, tá ótimo. Sim, né? Mas o que acontece? Precisa fazer o estudo, né? E assim, mas se você for ver, grande parte dos consumidores realmente eles se enquadram na verde, né? Pelo menos os que eu trabalho. E como eu trabalho muito com subestação até 300 kVA, né? Tem algumas de 500 também, mas grande parte das subestações que eu projeto são até 300 kVA, né? Que são as mais frequentes.
acabam sendo enquadrados melhor na modalidade verde, né? E ainda tem um detalhe, para fugir da demanda, ele precisa ter subestação abaixo de 112,5. Aliás, até 112,5, né? 12,5. Se passar de 112,5, aí ele já é cobrado demanda, né? Inclusive, foi uma das coisas que eu estava conversando uma vez com um consultor da Equatorial, que ele me disse que o pessoal fazia projeto de subestação e colocava lá no projeto de subestação 112,5, né? Então, até 112,5, ele pode ser tarifado na baixa tensão, né? Que não é cobrado demanda. Inclusive, ontem a Karine falou na aula, né? Que teve um cliente que ele diminuiu o transformador justamente para não ser cobrado demanda, né? E se ele tiver um transformador acima de 112,5, já é obrigatório ele contratar demanda, né? Ainda tem isso também, tem esses casos, né? Então, na modalidade tarifária verde, ele vai ser cobrado por uma demanda só, né? Um valor de demanda, e consumo na ponta e fora ponta. Então, ela é um pouco mais simples, né? Porque você vai ter apenas 3 tarifas, não as 4, como era lá na Azul, né? E grande parte dos clientes que se enquadram nessa modalidade, muitos casos das subestações que são projetadas, eles se enquadram nessa modalidade, né? Então, assim, aí entra aquela questão, né, do pessoal confundir a modalidade com a tarifa. Tarifa, exatamente. Porque a gente tem lá a tarifa verde, tem a vermelha e a escassez hídrica, né, agora. Então, assim, a pessoa pode achar que essa modalidade tarifária seja aquela bandeira verde lá que tem a tarifa mais baixa, né? E, na verdade, são duas coisas... Já estamos na quinta. Justamente. Na quinta. Né? Então, assim, existe essa modalidade, essa diferenciação, né, que o pessoal confunde muito ainda. E aí entra de novo a parte do pessoal da consultoria, né, que é para fazer essa explanação para o consumidor, né, para justamente ele não ficar confuso nisso, né. Então, como eu falei, o faturamento hora sazonal verde, né, a modalidade verde, ela vai ter uma tarifa de demanda e 2 tarifas de consumo, né, na ponta e na fora ponta. Aí, para onde que ela é ideal? Ela é ideal para consumidores que funcionam apenas no horário fora de ponta. Porque o que acontece? Se você for olhar lá na fatura de um cliente que é enquadrado na modalidade verde, ele vai ver que a tarifa no horário de ponta, né, a tarifa de consumo no horário de ponta, é quase 3 vezes maior do que o fora ponta. Então, se ele funciona no horário fora ponta, o que vai acontecer? A tarifa dele, a fatura dele vai ser mais barata, né? Por isso que eu digo, grande parte das empresas, ela funciona até 5h30 da tarde. Né? Hoje elas trabalham até 5h30. Com esses decretos que teve, não sei se já voltou, mas grande parte estava funcionando até 5 horas da tarde. Né? Então, assim, acaba que a modalidade tarifária verde é melhor para eles. Né? Já que o horário de ponta, que é a tarifa mais elevada, ele não vai estar funcionando, né? Acaba sendo melhor. Ia falar alguma coisa? Não, eu estava confirmando. Ah, tá. Né? Eu estava falando até às 5 horas. Sim, sim. Né? Então, se ele tiver um consumo baixo no horário de ponta, é ideal para ele. Por isso que a gente fala que a grande maioria das subestações que estão instaladas, elas entram na modalidade verde, né? Hora sazonal verde. Tranquilo? Aí, quando que é obrigatório, né, ele entrar nessa modalidade verde? Quando a subestação for maior do que 112,5, né? Aí ele tem que escolher ou na azul ou na verde, né? Ou então a pedido do proprietário, né, ou do projetista, quando o cliente quiser, né? E lógico, o cliente vai querer sempre o melhor para ele, a menor tarifa. Né? E a convencional, né, a baixa tensão, nela é a que nós temos em casa, né? Então é a tarifação de baixa tensão, onde nós temos o quê? Apenas o pagamento de uma tarifa por consumo, né? Então você vai ter o quê? Uma tarifa única. Você não vai ser cobrado por demanda, né? Nem ponta, nem fora ponta, e não vai ter diferenciação no horário de consumo. Só que qual é a desvantagem dela? A tarifa dela,
acaba sendo mais elevada, né? Mais elevada do que a tarifa de consumo da verde e da azul. Então, para quem que vai funcionar esse tipo de faturamento, né? Quando os consumidores não têm cargas pesadas, né? Ou que essa carga pesada funcione durante pouco tempo. Porque a demanda dele não pode ser muito elevada, né? Ou então, se elas forem pesadas, mas que durem pouco tempo. Porque você vai estar aumentando aí o consumo, né? Se você ficar com essa carga durante muito tempo. Então, se o consumo é pequeno, acaba sendo melhor para ele ficar nessa modalidade de baixa tensão, né? Aí lembrando, né, que como a Karine falou lá na aula de ontem, o cliente precisa reduzir a subestação dele. Porque se ele tiver uma subestação de 150 kVA, por exemplo, de 300, né, que seja, ele não pode ficar com a modalidade de baixa tensão, mesmo que ele consuma pouco. Por quê? Já vai entrar naquele enquadramento por conta da subestação, né? Lembrando que subestação até 112,5, ela pode ser tarifada em baixa tensão, né? Passou de 112,5, aí ele já tem que pagar a demanda, né? Então ele já vai ter um gasto adicional e gasto fixo, né? Que independente, se ele usar ou não usar, ele vai ter que pagar, né? Exatamente. E se eu mal me lembro, a última fatura que eu vi, eu não lembro bem, mas se eu não me engano, está R$30, R$32 por cada kilowatt, né, de demanda. Então, assim, é um gasto fixo, né, para o cliente não estar usando, né. Aí, de novo, entra a parte da consultoria, né. Então, se você perceber, né, eu estou sempre batendo nessa tecla. Porque você pode estar oferecendo para o seu consumidor, para o seu cliente, esse trabalho, né, esse serviço de consultoria. Porque independente como é que eu posso dizer, de quanto ele ganha, né, de quanto ele fatura, né, ele pode ter um aumento muito grande no faturamento dele, né, numa economia, no caso, Uhum. né. Aí entra a questão da gestão de energia na empresa. Sim. Tem muitas empresas aqui em Teresina que eles não têm nenhum meio de se ter uma gestão integrada na empresa. Nem política de eficiência energética, nem nada. Aí é onde a gente entra novamente com a consultoria em energia elétrica. O cliente, é minha empresa, meu Deus, está gastando muito, estou pagando muito em energia. Aí é onde entra a questão da consultoria. Sim. Guga, é aquela coisa que eu falei, né? O Guga está perguntando aí se é vantagem ser tarifado em baixa tensão com a subestação de 112,5. Aí é aquela coisa, você tem que verificar, né? Você tem que fazer uma simulação de quanto ele pagaria se ele migrasse para verde ou se ele migrasse para azul, né? Então, assim, se o consumidor tem um consumo pequeno, compensa, né? Ser tarifado em baixa tensão, apesar de a tarifa ser mais cara. Mas aí tem que fazer o cálculo, né? Não tem jeito. Como eu falei lá no começo, eu fiz uma planilha para mim que ela já me diz lá direto, né? Eu jogo lá quanto é o consumo dele na ponta, quanto é o consumo fora ponta, quanto é a demanda na ponta, quanto é a demanda fora ponta. E lá na planilha ela já me diz, você vai enquadrar esse cliente na modalidade verde, né? Na modalidade baixa tensão. Depois eu posso até gravar um vídeo, né, mostrando essa planilha também. Né? Então, não tem jeito. Tem que estudar, tem que dar uma verificada lá. É porque cada caso é um caso. Não é porque funciona para o meu vizinho que vai funcionar para mim. Né? Se funciona para um cliente, que vai funcionar para o outro. Então, realmente tem que dar uma analisada, não tem jeito. Né? Aí, o que a Erika falou, né, inclusive, é importante. Que muitos clientes, muitos consumidores, eles não têm essa gestão. Né? Então, eles estão perdendo dinheiro ou deixando de ganhar, né, por conta disso. Né? Muitas vezes eles pagam lá... No caso mesmo que você tinha me falado de um cliente, você conseguiu recuperar uma quantia muito... Recuperar não, né? Porque não recupera. Mas que você conseguiu livrar no final do mês determinada quantia que o cliente ia pagar na fatura de energia elétrica. Sim. Mas também tem casos, Érica, que acaba recuperando realmente. Né? Porque o que acontece?
teve um caso de um cliente que ele estava sendo faturado de forma errada, né? Porque o que que acontece? Porque o que que acontece? Quando o cliente é faturado, é medido em média tensão, né? Ele não paga por perdas técnicas, né? Entre o transformador e o medidor. Quando ele é faturado em baixa, pessoal que tem cliente aí, se vocês olharem na fatura, tem lá um valor de 2,5% que é cobrado em cima do consumo dele, né? O que é esse 2,5%? É justamente as perdas técnicas que a concessionária cobra, né? Sendo real ou não, né? Pode até ser que não tenha perda, mas pela medição ser em baixa tensão, ela acaba cobrando esse 2,5%. Então imagina aí um cliente que tem uma fatura de 200 mil reais, né? Como já foi o caso de um que eu vi. O cara era faturado em média tensão, né? Mas quando eu vi a fatura dele lá, que eu estava observando, né? Eu estava fazendo justamente, começando essa gestão lá nele, ele estava sendo cobrado 2,5% há 3 anos. Imagina aí, 2,5% de 200 mil. É um valor considerável. Muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, lá nesse caso, eu consegui recuperar para ele 40 mil. Então, assim, lógico, a Equatorial não devolveu 40 mil para ele, né? Foi descontado nas próximas faturas. Geralmente eles descontam nas faturas seguintes. Isso. Porque o que acontece? Agora, sim, se o cliente vai desligar, né? Se ele vai interromper o funcionamento dele, ou se ele vai desligar provisoriamente, né? Ele pode pedir o dinheiro, né? E a concessionária ela é obrigada a fazer o depósito em conta, né? Mas o que acontece geralmente, se o cliente vai continuar ligado por muito tempo, é de ser descontado na fatura, né? Inclusive, já teve caso também que eu fiz esse tipo de gerenciamento, né? A gente está mudando um pouco assim do foco, mas está tudo envolvido, né? Na parte de tarifação, é que o cliente ele era irrigante, né? E ele não estava tendo desconto estadual, né? Mesmo ele tendo direito, ele tendo dado entrada, tudo certinho lá, de uma hora para outra a concessionária parou de dar esse incentivo para ele, né? Então eu fui atrás de saber o porquê, né? Que disseram lá que no próprio sistema tinha desligado ele, como se ele não fosse mais rural, né? Como se ele não fosse mais irrigante. E nesse caso eu consegui recuperar acho que uns 20 mil ainda. Então, assim, é aquela coisa. Se a empresa tem uma gestão de energia, né? Se tem um gerenciamento, dá para recuperar, né? Dá para enquadrar ele em outra modalidade. Dá para mudar o funcionamento de carga dele para ele ser enquadrado em outra modalidade. Então, assim. E além disso, dá para ter ganho também na própria empresa. Sim. Com iluminação, com troca de equipamentos que são muito antigos, que estão consumindo muito. Porque no caso de equipamentos que consomem muito, é mais você realizar a troca do equipamento do que você parar de utilizar ele por um certo tempo. Sim. Né? Então, aí onde a gestão entra, a consultoria em engenharia elétrica vai entrar. Sim. Inclusive, você lembrou aí, eu lembrei agora. No finalzinho dos meus laudos, né, quando eu faço esse tipo de laudo de gerenciamento, eu coloco lá que esse valor de economia pode estar sendo investido em outra área da própria empresa para gerar mais lucro. Né? Então, assim, além dele ter a redução na fatura dele, ele pode investir em outra área, né, numa área que seja mais rentável lá para ele, ou que seja compra de material, compra de produtos dele, né, para ele poder faturar mais. Né? Quando o cliente vê um negócio desse, ele acha ótimo, né, porque você está tirando o gasto dele e está dizendo para ele ganhar mais dinheiro pegando aquele valor, né? É muito gratificante para o cliente, né, que está vendo o resultado, mas também é mais gratificante para a gente mesmo. A gente está proporcionando, não proporcionando, na verdade é proporcionando mesmo, né, esses benefícios para o cliente. Sim. E é aquela coisa, né, você se sente satisfeito também, né, porque você está vendo que o seu esforço pode mostrar resultados numa outra empresa, tal empresa, eu realizei o estudo tal. Sim. Né? Então, assim. Principalmente por gráfico, né? Porque o cliente, o que o cliente gosta de ver é gráfico.
Gosta de ver, justamente. Né? É aquela coisa, não adianta você só falar. Quando ele vê um gráfico, acaba sendo melhor. Né? Então, assim, aí como eu estava falando, né? Acaba sendo gratificante para você, porque você vê que aquele esforço que você teve trouxe um resultado. Né? Exatamente. Justamente. Né? Então, assim, acaba sendo muito bom para você também. Né? Você pega experiência, você ganha experiência com isso. Quando você pega outro cliente que tem essa mesma dificuldade, que tem esse mesmo problema, né, que você pode mudar a faturamento dele, né? Muitas vezes eu aprendi também, né, muitas vezes com casos assim, né, de cliente. Ó, o Cássio aí trabalha lá na Equatorial, ele passa muito por isso, né? De estar olhando lá as perdas justamente da concessionária, né? Ele que trabalha nessa área. Então, assim, do mesmo jeito que a concessionária perde, o que o cliente pede, a concessionária também pede. Né? Então, uma vez, eu não lembro se era com ele ou se era com outra pessoa lá, que eu estava conversando, né? Que a concessionária, ela precisa ter esse estudo, né? De quanto que o cliente está precisando, justamente para poder também se adequar. Né? Porque a concessionária, ela também vai comprar energia lá do gerador, né? Lá da geração. Então, assim, Uhum. se o consumidor não tem essa atualização, né, da carga dele, do funcionamento da carga dele, a concessionária vai ter um gasto maior. Né? Então, a própria concessionária ela pode economizar. Cássio, se quiser até comentar um pouco sobre essas perdas técnicas aí, né, que é a parte dele lá, né, pode até mandar um comentário aí, né? Beleza. Aí outro tipo de modalidade, né, que está crescendo muito agora, que é o mercado livre, ou mercado especial de energia, né? Sabe dizer, Érica, qual a diferença do mercado livre e mercado especial? Não. Isso Eu eu quero também ver não você. sabia. Eu também não sabia, né? Para mim, era tudo a mesma coisa, né? Mas quando eu fui dar uma analisada, porque tudo eu tratava como se fosse mercado livre. Mas na verdade tem diferença, né? Então, assim, o mercado livre, ele é caracterizado, ambos, né, na verdade, eles são caracterizados pela liberdade do consumidor negociar diretamente com a empresa geradora, né? Então você tem lá uma empresa que tem a geração, né, que tem uma usina hidráulica, hidrelétrica, eólica, solar, que seja, né? Mas ele pode negociar com eles o preço, a quantidade de energia, né, o período que ele vai ter de contrato, né, as formas de pagamento e outras coisas, né? Aí o que acontece? Ele pode negociar a quantidade de energia consumida, né, com a geração, e com a concessionária, ele vai pagar o quê? O uso de rede, né? Porque não adianta você comercializar lá com o gerador, né, com a geração que seja lá em Brumadinho, em Sobradinho, né? Mas se você não vai estar utilizando a energia de uma rede que vem direto para você, né? Não é uma rede específica, é a rede da concessionária. Então, assim, muitas vezes o pessoal diz, você vai receber só a fatura lá da geração, né, de quem você negociou. Mas, na verdade, você vai estar utilizando a rede da concessionária. Então, ainda vem ainda essa fatura. Mas o que eu percebi, né, nos clientes que a gente fez essa migração para o Mercado Livre, é que tem uma economia de 20%, mais ou menos. Né, de 15% a 20%. Ó, o Cássio falou aí que é isso mesmo. Né? Então, assim, quando ele acaba mudando para essa modalidade, né, do Mercado Livre ou mercado especial, ele tem um desconto aí de 20%. E se ela ainda compra essa energia de uma geração incentivada, eólica ou solar, o biomassa eu acho que também entra, né, acaba tendo um desconto maior em cima nesse uso de rede. Então acaba compensando, né? Aí tem as duas formas, né, de geração, que é a convencional, que são as térmicas, ou hidrelétricas, né? E as incentivadas, que é PCH, Quad. Ó, o Cássio está falando aí, né? Que o setor lá tem que ficar de olho na demanda contratada. Né? Então, assim, eles têm que estar observando isso direto, né? Aí o que acontece? Quando o cliente, o CUSD, isso, né? Que é a tarifa, CUSD. Quando o cliente ele compra de uma unidade dessa, de uma geração dessa que é incentivada, ele tem desconto de 50%, 80% ou 100% no uso de rede. Então ainda tem isso. Você tem que estar observando de quem que você está comprando energia. Né?
justamente para poder ter esse desconto, né? Ó, aí eu botei aqui, qual que é a diferença entre o cliente que está no mercado especial, né, ou se ele está no mercado livre. Mercado especial são subestações ou clientes, né, que têm uma demanda contratada maiores do que 500 quilowatts, né? Eles são do mercado especial, são clientes especiais. Já o cliente livre, ele é só a partir de 1.500 quilowatts, entendeu? Então, assim, o mercado livre, ele precisa ser um cliente de uma potência muito elevada, de 1.500 quilowatts. E é o que existia antigamente, né? As primeiras negociações que se tinha desse tipo de mercado era justamente isso. Clientes que tinham consumo muito elevado, demanda muito elevada, de 1.500 quilowatts, né? Para poder fazer essa negociação direto com a geração. E se ele está comercializando, se ele está negociando direto com a geração, lógico que a tarifa é bem mais baixa, né? O Elvis está por aí também? Não vi, né? Ah, oi? O rapaz aí falando, fala aí, Elvis, boa noite. O Elvis é de Né? Ah, Pernambuco, se eu não me aqui. engano. Ele acabou de entrar aqui. Isso, Elvis acho que é de Pernambuco, né, Elvis? Se eu não me engano, ele é do Pernambuco, lá de Pernambuco, né? Muito boa também a página dele lá no Instagram, né? Então, assim, quando o consumidor ele tem mais de uma unidade consumidora, né? Ou seja, ele tem, no caso aqui a gente fez a migração de um supermercado, né? É uma rede de supermercados que tem várias unidades. Então, quando ele tem várias unidades, é de Pernambuco mesmo, né? Então, quando ele tem várias unidades, ele pode juntar a demanda de todas elas para poder fazer a migração, né? Então, assim, acaba compensando. Né? Se o cliente tem várias unidades, ou que ele tem uma subestação só, com a demanda contratada acima de 500 kW, acaba compensando. Que, como eu falei, né, tem um desconto aí de 20 a 30%, de 15 a 30% em cima do faturamento. Então, assim, foi esse caso, né? Foi esse caso que eu falei, né? Que o cliente lá que a gente fez essa migração para o Mercado Livre, Mercado Especial, na verdade, no caso dele, que ele praticamente ele está economizando o valor de uma Hilux por ano, né? Então, qual é o cliente que não vai gostar de um negócio desse? Não tem Pois é, como. exatamente aí onde a gente mostra o resultado para o cliente para ele poder contratar o serviço. A Ju, Justamente. Angélica Guimarães, minha linda. Oi, prima. Né? Então, Érica, quiser falar mais alguma coisa, o que eu tinha programado aqui era isso. Aí, pessoal, o pessoal que está chegando agora, vai ficar salva, né? Essa live vai ficar salvo no meu IGTV, né? Eu vou deixar salvo lá para o pessoal que chegou depois para dar uma assistida. Pois é, a nossa programação, acho que a gente falou o que a gente tinha programado para falar, né? A não ser que a gente já entre em outros assuntos. Sim. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma coisa, ficou faltando alguma coisa, vocês podem mandar aí. Qualquer coisa a gente fala depois, faz outra live. Ó, se o pessoal da Equatorial está dizendo que foi muito bom, É. né, Cássio? Então, assim, eu acho que deu pra gente explanar Alguma tudo. sugestão também, né? Alguma sugestão, se alguém tiver alguma Sim. dúvida ou sugestão, estamos Quiser deixar aqui. teu Instagram, Erika, o pessoal começar a te seguir também lá. Ah, já Pessoal, estamos seguindo aqui, já. oi? Já estão me seguindo aqui. Algumas Tem um pessoas monte. já me seguiram aqui. Já Ó, como o estão. Cássio falou aí, né? Queria ter tido essa explicação na graduação. Foi aquela coisa que eu falei, né? Muita coisa do que a gente vê no campo, a gente não vê na universidade. A faculdade acaba passando muito rápido por isso. Né? Eu ainda não fui professor de universidade, né? Mas o que eu vi de experiência que eu tive no ensino médio, né, ou no ensino técnico, é isso. Porque o que acontece? Quando você pega uma escola dessa para dar aula,
né? Você tem um conteúdo programático já definido. Então, é tanta coisa, que acaba não dando para abordar tudo. Né? Então, pode ser que passe batido alguma coisa que seja utilizado no mercado. Né? Inclusive, se vocês observarem no meu Instagram, eu trago muitas coisas dessas do dia a dia. Né? Inclusive, até convidei a Erika para essa live justamente por isso. Porque eu estava percebendo lá no Instagram dela, né, nas postagens dela, que ela traz muitas coisas do dia a dia. Né? Coisa que o pessoal fica com dúvida que a gente não vê na faculdade. Não tem jeito. Exatamente. As dúvidas que eu tinha na minha graduação, eu estou trazendo agora para o meu perfil, para as pessoas que têm essas dúvidas também tirar, né? Justamente. Porque assim, não adianta. Quando você sai da universidade, você sai muito cru. Né? Você não tem essa malícia, né, que se diga, do dia a dia, do mercado de trabalho. Né? Elvis trabalha com a parte de execução de rede de distribuição, né? Aprendi muita coisa também seguindo ele. E assim, as coisas que ele mostra lá também, acho que ele até já parou com as lives agora, mas foi um dos primeiros perfis que eu comecei a seguir nessa área, né? Da engenharia elétrica, né? Que ele traz também muitas coisas da engenharia do dia a dia, né? Então, assim, são aquelas coisas que a gente não vê, não tem jeito. Que a gente vai trazendo mesmo agora, né? E assim, tanto no curso, né, que eu estou ministrando agora, a gente encerrou as inscrições ontem, mas depois a gente vai abrir de novo no final do mês, né? Como no meu Instagram, eu vou trazer sempre isso. Dificuldade que eu senti no dia. Aí o Guga segue o Elvis lá também, né? Acho que o Guga veio do Elvis para mim também, né? Seguia o Elvis e veio me seguir também, né? Então a gente seguia sempre as lives dele lá. Então, assim, coisa do dia a dia que a gente enfrenta dificuldades, que não tem na norma muitas vezes, né? Que não tem no papel, a gente tenta trazer no WhatsApp. Olha, ó, Vasconcelos, entrou aí o Elvis agora no perfil dele. Né? Então, assim, é aquela coisa, quando a gente sai da universidade, a gente não sai sabendo tudo. Essa parte de modalidade tarifária, eu vi em uma aula. Né? Então, assim, quando você vê, ó, o Vasconcelos aí, é o Elvis, né? Quando você vê no dia a dia a dificuldade que é, e que muitas vezes... Todos nós. Oi? Acho que todos nós. Acho que todos nós. É um módulo, uma aula, duas aulas que a gente vê as modalidades tarifárias e Isso, e é aquela coisa, os professores, pelo menos o meu caso foi assim, ele só falou lá, a modalidade verde tem uma demanda, dois consumos. A modalidade azul tem duas demandas, dois consumos. Sim, mas para quem que vai servir? Né? Quando que vai servir cada uma dessas? Isso é o que a gente pega no dia a dia, né? Justamente quando vai fazer as consultorias. mesmo que você veja na faculdade, mas você só vai conseguir assimilar quando você sair de lá, que você pega um projeto, você vê um cliente, aí você vai lembrar, eu vi isso na faculdade, eu sei como é que eu vou Justamente. fazer. Para você ter uma ideia, eu não conhecia a Resolução 414 antes de sair da universidade, né? Antes de sair da faculdade. Depois que eu conheci ela, é um livrinho desse tamanho, né? Bem pequenininho assim, mais ou menos, né? Mas são 200 e tantos artigos lá, né? Envolvendo praticamente tudo que é de distribuição, né? Distribuição de energia. Então, assim, depois que eu vi essa área, né? Que tinha espaço realmente, né? Para fazer consultoria, para resolver problema de cliente. E ainda tem espaço. Oh, muito, muito espaço mesmo. Porque o pessoal não vê na faculdade, então quando você sai da faculdade que você vai em busca desse conhecimento, né, um conhecimento extra, você vê a possibilidade de crescimento, né, do pessoal, profissional, né, da sua empresa. Então, assim, lógico, tem muita coisa que a gente vê na faculdade que é a base para o mercado, né, mas quando você chega fora, você vê a diferença, né, você vê que realmente precisa se aprofundar um pouco mais. Beleza. Então acho que é isso. Agradecer o pessoal aí que ficou durante a live.
né? Pessoal que chegou depois, pessoal que passou, pessoal que vai assistir depois, né? Lembrando que Então, a live vai ficar salva no teu perfil, né, João Ricardo? Vai ficar salvo no isso, seu perfil. isso, porque Mas se foi você começado pelo assistir, meu, quem não assistiu também, que vai assistir com certeza. sim. Né? Eu tô vendo que tem muito pessoal da engenharia, tem um pessoal que já é formado, tem um pessoal que é estudante, tem o professor Patrese, né, tá aí também, passou por aí, né? Então, beleza. Agradecer aí todo mundo. Valeu, Érica, por ter aceito o convite. Obrigada pela oportunidade. Valeu, gente, por estarem aqui assistindo a gente até agora. Eu nem sei quanto tempo foi, mas acho que foi mais de meia hora. Foi quase uma já. Quase uma. Meu Uma Deus do hora, na céu. verdade. Uma hora E certinho. é porque eu te falei, vamos ser breve para não chegar a uma hora, porque é cansativo para quem está assistindo. É, mas não tem jeito, não. Não tem jeito. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.